Seja bem-vindo ao Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Estamos começando mais um programa e é muito bom contar com você, com a sua audiência. Estamos estudando juntos o livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. Muita gente tem medo desse livro, mas aqui, você que já tem acompanhado, tem percebido que Deus tem grandes lições para nós, trazendo sempre paz, conforto e esperança nesse livro. Nós vamos rapidinho para o intervalo e já começamos daqui a pouquinho trazendo algumas informações para você e a gente explorando esse livro maravilhoso, Revelações do Apocalipse. A gente volta já. Começamos mais um Escola Bíblica, então, ao vivo com você, nessa temporada especial do livro do Apocalipse. Nós estudamos em uma semana o tema revelação. E hoje nós estamos estudando mais um tema relacionado com as profecias, o verdadeiro herói. É o tema dessa semana, desses 4 dias, tá bom? Como é que funciona? Eu tenho que falar e trazer algumas informações para você antes da gente começar o estudo, tá? Primeiro, agradecer a você que tem participado, tem se envolvido, tem feito as suas perguntas, tem incentivado esse programa nesse novo formato, tá? É um formato um pouco diferente do tradicional, onde nós tínhamos um formato mais sermão e agora nós temos um formato mais aula, né? Mais escola bíblica, mais estudo. E é claro, obviamente, que um tema ou outro a gente acaba abordando de uma maneira mais reflexiva, mais ao coração, mas a nossa vontade e o nosso ponto é estudarmos juntos, tá? Estudarmos juntos o quê? O livro do Apocalipse, baseado nesse guia de estudos, tá? Revelações de Esperança, Apocalipse, Revelações de Esperança. E você que já tem acompanhado sabe que nós estudamos na semana passada o capítulo 1. E essa semana nós estamos estudando o capítulo 2 desse material que é oferecido gratuitamente para você, tá? Olha, vamos fazer o seguinte, para você que está acompanhando agora ao vivo, você pode entrar em contato com a gente e enviar um WhatsApp e o próprio WhatsApp vai encaminhar para você um link que você pode preencher automaticamente e daqui a alguns dias você vai receber gratuitamente na sua casa esse material, tá? O WhatsApp você já está vendo na tela, é o 0 operadora 12 98100 1615. Registra aí no seu celular. Você que, de repente, tem as inúmeras religiões que estão acompanhando a gente, você católico, você espírita, você protestante, pentecostal, você umbandista, não importa a religião, nesse momento o importante é nós estudarmos a Bíblia e entendermos o objetivo dela para cada um de nós, tá? Então, tá aí oferecido para você, é uma das maneiras de você entrar em contato com a gente, tá bom? A maneira mais simples é essa que eu ofereço para você hoje, tá? Redes sociais, você pode participar com a gente. Nesse momento, nós já estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook do Escola Bíblica, que é o Escola Bíblica NT, e também estamos transmitindo pelo Facebook da TV Novo Tempo, tá? Nessa quarta-feira. E é muito bom ter você junto com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu vou mandar alguns abraços, tem gente fazendo algumas perguntas também. Siga o nosso Instagram. Nosso Instagram é o @Escola Bíblica NT, tá bom? E se você quiser assistir os temas anteriores, é só você entrar também no nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Muito fácil, tá bom? Dados os recados aí, eu vou sempre lembrando a você que o nosso objetivo é sempre informar, passar essas informações, e então em seguida a gente vai estudar junto a palavra de Deus, o livro do Apocalipse. Muita gente tem receio, tem medo, mas não tenha medo. Quem está acompanhando sabe que nós estamos abordando aí de uma maneira em que o livro do Apocalipse nos revela, simples, claro, o cuidado e a proteção de Deus. Nós vamos orar agora e na sequência nós vamos abordar então o tema de hoje, continuando o 2º capítulo, o verdadeiro herói. Vamos orar. Bondoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado por teu grande amor, por teu cuidado e pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra enquanto tantas pessoas não podem.
Agora, mais uma vez, nós pedimos a Tua compreensão, que ela preencha o nosso vazio, vazio do nosso coração, e nos conforte e nos ensine a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, então, o tema, como mencionei pelo menos 2 vezes aqui, o verdadeiro herói. Durante essa semana nós falamos um pouquinho sobre o significado do nome Emanuel, Deus conosco. Ontem falamos um pouquinho sobre os 7 selos. João, que escreveu o livro do Apocalipse, ficou angustiado porque ele viu 7 selos e um livro e não sabia quem podia abrir esse livro. Nós entendemos que, na verdade, esse livro representava a graça e salvação, e quem era digno de abrir esse livro era a pessoa de Cristo Jesus. Abrindo esse livro, o simbolismo dele é de que foi aceito o sacrifício dele na cruz do Calvário. Hoje, eu quero começar com uma história para você, a história do capitão William Swenson. Ele, no ano de 2008, no dia 8 de setembro, e eu assisti uma palestra que começava com essa introdução. Ele, juntamente com vários soldados americanos e também afegãos, foram levar alguns oficiais até um determinado local. Só que, estando ali, levando esses oficiais afegãos, eles foram cercados. Imagine a cena. Esse capitão William, seus soldados e soldados afegãos foram cercados por um outro exército. Aconteceu que eles foram atingidos. E esse homem, o capitão William, ele começou a ajudar os soldados feridos e também pegar os soldados mortos. Após o término de tudo isso, ele foi condecorado como um herói de guerra. Ele recebeu uma medalha do verdadeiro herói no contexto. E o que chama atenção nessa história é que um dos soldados estava com uma câmera no capacete e ele conseguiu filmar essas cenas. Dentro do helicóptero, ele filmou uma cena que chamou a atenção de muita gente. O William, o capitão, pegou um dos soldados e, antes de buscar outros, ele deu um beijo naquele soldado e saiu. E essa cena foi marcante. Pense nessa cena, uma cena rara, que mostra um herói de guerra. Quando nós ouvimos uma história dessa, nós nos lembramos do verdadeiro herói, o herói de guerra, Cristo Jesus, que veio nessa batalha, que enfrentou, que nos resgatou e está nos resgatando também, e que nos beija e que cuida de nós, e quem tem enfrentado os mesmos desafios que nós temos enfrentado, que enfrentou no passado e que conhece as nossas lágrimas e as nossas dores. O verdadeiro herói, tema de hoje, e a gente já começa com uma pergunta. A primeira pergunta do tema 2 é a número 6, a pergunta de número 6. Se você tem aí o seu guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança, é a pergunta de número 6 do capítulo 2. Se você não tem, acompanhe com a gente aí. Diz assim: por que Jesus teve que encarnar como ser humano? A gente está falando sobre Jesus, o verdadeiro herói, que veio a essa terra como ser humano. E a resposta está em Romanos 6, verso 23, que diz assim: pois o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? A pergunta é essa: por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Porque o ser humano tinha como resultado da escolha que fez a morte. E Jesus não poderia permitir a morte. Eu fico imaginando, e eu queria que você pensasse comigo, fico imaginando como que Lúcifer olhou quando Adão e Eva caíram, né? As gargalhadas dele. Eu mencionei um pouco sobre isso, mas ele não sabia que Deus tinha esse plano, o plano da redenção. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente continua esse estudo com uma explicação. Por que Jesus precisou vir? Algo mais didático e bem claro. O ser humano pecou, Adão e Eva pecaram, e para que eles tivessem a vida eterna e nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna, Jesus precisou vir como um ser humano. Eu ouvi uma frase esses dias que me chamou muita atenção. Jesus foi extremamente honesto.
Preste atenção na honestidade de Jesus, né? Ele poderia simplesmente ter destruído o ser humano, ele poderia simplesmente ter criado o ser humano como um robô, obedecendo constantemente a ele, mas Deus, o caráter de amor de Deus é um caráter de honestidade. Ele nos criou com a possibilidade de errarmos, com a possibilidade dele ter que vir morrer por nós, e ele teve que vir morrer por nós. O próprio Deus, que caráter de honestidade. Por que isso? Porque ele não poderia mudar a lei. E a lei dizia, pecou, morre. E ele veio morrer. E aí a gente começa a dar algumas pinceladas sobre alguns temas que nós vamos estudar. E deixa eu falar uma coisinha para você. O capítulo 3 é sobre as 7 igrejas, vai ser muito interessante. A gente vai se aprofundar mais no Apocalipse aí, na próxima semana, tá? As 7 igrejas. Mas primeiro a gente tem que entender um pouco mais sobre o contexto do sacrifício de Jesus, porque ele é a base de todo o livro do Apocalipse, porque existe um poder que tem lutado hoje contra o sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que a gente está estudando esse tema, porque existe um poder muito forte que quer se colocar no lugar do sacrifício de Cristo Jesus. E nós vamos então continuar nosso tema. Na cruz, Satanás foi exposto. Como assim? O texto de Colossenses diz, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Esse texto é bem interessante e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. 2 frases marcadas aqui, cancelou a escrita de dívida e também um espetáculo público. Olha só, esse é um exemplo claro de que Jesus teve que sair do céu, é um exemplo bem ilustrado por muitos. Ele saiu do ambiente dele e teve que entrar no nosso ambiente, num ambiente de sofrimento, dor e lágrimas. O próprio Deus teve que passar por isso. O ser humano usa máscaras para se esconder. Eu gosto muito dessa frase de C.S. Lewis. O ser humano usa máscaras para se esconder e Deus usa para se revelar. O ser humano usa máscaras para se esconder e Deus usa para se revelar. Deus não poderia vir aqui à Terra como Ele é. A Bíblia diz assim que depois do pecado, o ser humano não poderia conversar face a face com Deus. E ele se escondeu atrás de uma, entre aspas, uma máscara. Ele veio como um de nós, como um ser humano, para que nós conseguíssemos enxergar a face de Deus. Jesus é a maior e melhor representação de quem Deus é. Amor, graça, misericórdia. Eu quero voltar num texto que nós mencionamos aqui, e o texto é esse daqui, Colossenses. Cancelou a escrita de dívida. Existiu uma dívida, e isso é importante nós entendermos. Existiu uma dívida do ser humano para com Deus. E a dívida era uma dívida de morte. E Jesus cancelou essa escrita na cruz do Calvário. Ele era o único que poderia cancelar, o único digno de cancelar. Ninguém mais era permitido isso. Eu vou fazer para você uma pergunta, nós vamos para o intervalo agora, mas alguém enviou para a gente uma pergunta aqui, e se puder colocar já na tela, é uma pessoa muito querida que tem entrado em contato aqui com Escola Bíblica, a senhora Ieda Macedo, ela é de Sergipe, do estado de Sergipe, e ela diz o seguinte, Moisés, Elias e Maria estão no céu? Moisés, Elias e Maria estão no céu? Durante essa semana nós mencionamos que Elias e Moisés estão no céu, e ela, como uma boa católica, uma mulher fiel a Deus, ela está perguntando, e Maria está no céu? A gente, após o intervalo, vai responder essa pergunta e vamos voltar ao tema de hoje. Eu quero mandar um abraço para você que tem acompanhado a gente. Até já.
Que bom que você escolheu estar com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Estamos estudando o capítulo 2 desse material. Tem gente que está entrando em contato, pastor, eu quero receber o material, como é que eu faço para receber? Então a gente vai mencionar mais uma vez. Essa é a nossa base de estudo, essa é a nossa metodologia aqui, tá bom? E nós estamos estudando esse livro, Apocalipse, Revelações de Esperança, que é um material que tem uma relação muito forte com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, falando sobre o Apocalipse que não deve gerar medo em ninguém. Peça agora, tá? 12-98100 1615. Esse é o WhatsApp. Você registra no celular, manda para a gente aí e nós vamos encaminhar para você um link para você preencher e daqui a alguns dias vai estar na sua casa. Se você quiser ligar para a gente, se você estiver assistindo a reprise no dia seguinte, aí meio-dia e meia, você pode ligar agora, em horário comercial, e aqui para Novo Tempo, pelo telefone 12 21 27 31 21, e você pode passar os seus dados e a gente vai enviar para a sua casa aí, tá bom? Seu endereço, lembrando que é gratuito. No bloco anterior, alguém fez uma pergunta aqui, foi a Ieda, ela é de Sergipe, ela perguntou o seguinte, olha, Moisés, Elias e Maria estão no céu? Eu mencionei que Moisés e Elias estariam no céu, e eu quero ler aqui então para a gente tentar entender, eu tenho que ser bem rápido para a gente poder continuar o nosso conteúdo aqui, tá bom? Lembrando que você pode tirar suas dúvidas também, do que eu falei hoje, de repente amanhã você faz a pergunta e eu posso responder aqui. Olha o que diz Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto do monte. 3 discípulos foram levados. Verso 2 diz assim, e ele foi transfigurado. Por isso o monte é chamado de Monte da Transfiguração. Porque Jesus, ele mudou o semblante dele, foi transfigurado. E ali os discípulos perceberam nele, de fato, que ele era Deus. E o verso 3 diz assim, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E a Bíblia menciona que Moisés e Elias haviam sido levados ao céu. E lá no monte eles têm um encontro com Moisés e Elias. Qual é a conversa que eles tiveram lá? A Bíblia não diz. Mas nós entendemos que pelo fato de ser um pouco antes da morte de Jesus, tudo indica que seria acerca do sacrifício na cruz. E nós temos 2 lições bem interessantes. Por que Moisés e Elias? Para mostrar que Jesus tinha uma autoridade acima deles. Que Jesus não era mais um Elias, mais um Moisés, ele tinha uma autoridade acima deles. Moisés e Elias representavam também Moisés, aqueles que morreram e um dia irão para o céu. Elias, aqueles que irão para o céu quando Jesus voltar e ainda estiverem vivos. Mas e com relação a Maria? Existe um texto que se encontra em Atos, capítulo 1, que fala sobre Maria. Será que Maria está no céu? Eu tenho uma admiração tremenda por Maria. Eu sei que ela é uma mulher que foi usada por Deus e é uma mulher que, como poucas aqui, nesse mundo, representou bem a dignidade e foi mãe de Jesus. Tanto é que Isabel, olha o que Isabel diz. Isabel diz que ela era a mulher abençoada. Isabel mencionou Maria como uma mulher como nenhuma outra. No entanto, existe um verso que diz assim, quando Jesus sobe aos céus, muitas pessoas dizem assim, quando Jesus subiu ao céu, Maria foi junto. E o verso 14 de Atos 1 diz assim, todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, enquanto Jesus subia, inclusive com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus sobe ao céu e Maria fica. E muitos dizem assim, mas Maria subiu depois. Nós não podemos afirmar isso, a Bíblia não diz isso. E nós temos que ser bíblicos. A compreensão que nós temos é que, embora Maria seja uma mulher digna, honrada, Maria não está no céu. Essa é a resposta bíblica. Ok? Vamos em frente, Eda, obrigado por perguntar para a gente. Vamos aqui seguindo, nós vamos à pergunta 7 do nosso estudo agora. E, de repente, se você tiver alguma dúvida, a gente pode responder nos próximos programas também, tá bom? Vamos lá, a pergunta 7 diz assim, qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e os demais seres humanos? E a resposta está aqui. Hebreus 4,15, Jesus
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. A diferença é que, embora Jesus tenha passado pelas mesmas tentações que nós, até mais, porque a maior tentação que Jesus teve foi usar exatamente o poder que ele tinha como Deus. Imagine, que tentação para Jesus ser Deus e, no entanto, ele não usar desse poder. Jesus, apesar de toda a tentação, o texto diz que ele não pecou. Qual a diferença entre Jesus e nós nesse contexto, nessa pergunta? A grande diferença é que nós pecamos e Jesus não pecou. Mas eu quero dar um exemplo para você. Jesus, e isso que diz aqui na projeção também, Jesus foi afetado, mas não foi infectado. Eu mencionei isso, mas vale a pena a gente reforçar. Jesus, ele chorou, ele sofreu, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu saudade, ele foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infectado. Ele não veio aqui nessa terra com a mesma natureza nossa, pecaminosa. A Bíblia diz que ele veio com a mesma natureza de Adão, o segundo Adão, sem tendência para o mal. Para quê? Para nos mostrar que Adão e Eva não precisavam ter pecado. Eu gosto muito de uma ilustração, e é esse barco aqui. Imagina, e eu queria que você pegasse essa cena comigo. Um barco, você está perdido num barco. E de repente alguém diz assim, olha, para você encontrar o lugar de refúgio, é só você seguir a lua, vá até a lua. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, nós conseguimos com um barco chegar até a lua? De maneira nenhuma, né? Nós podemos chegar no rumo da lua até terra firme. Imagine que nós somos esse barco e que Jesus é a lua. Com um barco é possível chegar à lua? Jamais, mas é possível cada vez chegar mais perto. No entanto, Jesus é perfeito. Nós temos que mirar em Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e dizer assim, eu quero ser cada vez mais semelhante a Jesus. Mas nós nunca conseguiremos ser iguais a Jesus, porque Jesus é perfeito e nós não somos perfeitos. Aliás, nós nunca seremos perfeitos. Deus é perfeito. A grande diferença é que Jesus morreu para nos salvar e ele não pecou. Última pergunta. O que Jesus fez por nós seres humanos? E aqui diz o texto de 1 Coríntios 15, verso 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi que recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu por cada um de nós. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base do Apocalipse, para que a gente estude semana que vem mais profundamente algumas doutrinas fundamentais. E o próximo texto, Provérbios 5, verso 22, diz assim que ele nos tirou das cordas do pecado, as maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Jesus veio para resgatar o pecador, o ser humano, do pecado. Para isso que Jesus veio. Esse é o verdadeiro herói. O verdadeiro herói que entrou nessa batalha junto com a gente, que lutou, que sofreu, que entende a minha luta e a sua luta, que entende a sua dor, e que hoje é o sumo sacerdote que intercede por mim e por você. Não se esqueça dessa ideia, coloque na sua mente, porque ela é a base dos próximos estudos. Somente Jesus pode interceder por você. Nem um pastor, nem um padre, somente Cristo Jesus é digno. E nós vamos então ao desafio de hoje. O desafio de hoje é esse. É uma pergunta, né? Quais são as cordas que te prendem? Só Cristo pode te soltar e te libertar.
peça a ajuda de Cristo Jesus. Todos nós temos as nossas cordas, os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas fraquezas. E você sabe qual é a sua luta, qual é o seu desafio. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude no dia de hoje a se libertar de alguns conflitos, de algumas ideias, quem sabe, que você tinha acerca da Bíblia, que você aprendeu diferente hoje, e que Deus te ajude a ser liberto, acima de tudo, das garras do mal, das garras do enganador. Que Jesus seja o seu herói e que as interpretações erradas da Bíblia possam ser vencidas com a verdade da palavra de Deus. Nós vamos orar agora, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, obrigado por mais esse estudo. Queremos no próximo encerrar esse assunto e que o Senhor nos ajude a cada dia nos aprofundarmos mais, entendermos as Tuas verdades do Apocalipse, mas compreendida ao longo de toda a Bíblia também. Senhor, se existe alguém preso ou presa nas garras do pecado, liberte essas pessoas, quebre as algemas, desamarre, Senhor Deus, essas cordas e coloque a verdade e o desejo da verdade no coração de cada um. Pedimos isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agradecer a você, lembrando que amanhã nós estaremos juntos pela graça de Deus mais uma vez, aqui na Novo Tempo, ao vivo, às 8h30 da noite, com reprise 12h30. O tema de amanhã é um tema muito especial para encerrarmos o capítulo 2. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.